Consegui. Bem-vinda! Sim! Ótima imagem. Melhor comentários desligar, né? Melhor porque você sinalizar. Nós vamos desligar os comentários. Por quê? Porque a Paula vai sinalizar. E aí, para visualização ao vivo, melhor desligado. Vocês podem livre, coração, coração, mensagem, dúvidas, visual, combina coração. No finalzinho, nós vamos terminar mais ou menos às 9. Aí eu abro para os comentários para vocês poderem livre agradecer a Paula pela participação. Bem-vinda! Eu estou muito feliz. Nós tentamos marcar, não conseguimos. Muitas coisas aconteceram. Agora conseguimos nos encontrar. Já nunca pessoalmente, né? Só à distância, né? Sim. E foi a primeira vez, né? A primeira vez que eu venho aqui, eu quero agradecer a Débora pelo convite, por essa troca. Eu acho muito importante essa experiência, né, que eu estou tendo aqui, sua, a minha experiência juntas, a Libras, de ver a sinalização. Como você vê a Libras, como eu trago a Libras, é preciso que isso seja estimulado, essa troca. Então, é um esforço grande que nós temos no Brasil e no mundo todo, não é mesmo? Então, eu agradeço muito a Débora pelo belo convite, também pelos comentários de vocês, as pessoas no Instagram, no meu Instagram, no Instagram da Débora, de nós duas, né, estimulando e nos recebendo também. Fico muito emocionada e acho muito belo isso, né? A confiança que vocês têm na Libras e na verdadeira língua de sinais. Muito obrigada a todos. Fico muito feliz que nós temos esse momento. Estava ansiosa. Espero um dia nos encontrarmos pessoalmente, sim. E isso, e sinalizar naturalmente. Agora é só por mensagens, é um pouco diferente. É tudo rápido, resumido. Então, quem sabe um dia assim a gente consiga se encontrar. E agora também na live a gente pode conversar naturalmente. Né? Eu sei que vocês estão com dúvidas, nos comentários estão desativados, mas podem postar as dúvidas ali nas perguntas. Então, bem-vinda. Primeira coisa, parabéns pelo seu trabalho. Eu me identifico com o seu jeito, né? Pelo sorriso, pela alegria da Libras. Você compartilhar com as pessoas. O conhecimento significa alegria, vida, né? E é lindo. Então eu sigo a Paula e também vocês que estão assistindo ainda não conhecem, acompanhem. Como aqui em cima já tem o @ da Paula Libras Natural, e também eu vou salvar a nossa live e vou colocar o contato da Paula. Ai, que bom! As pessoas estavam ansiosas que ia ser perdida a live e vai ser salva. Eu quero contar, uma coisa. Como é que eu tenho essa empatia pela Débora também? Eu estava usando o celular e de repente vi a Débora sinalizando ASL, Língua Americana de Sinais, há algum tempo atrás. E eu me apaixonei por ela. E aí eu já comecei a seguir como se eu já conhecesse a Débora. Eu tinha a sensação, eu conheço ela.
Então, tinha muito interesse pela sinalização dela, pelo ESL. Comecei a seguir a Débora no Instagram. Achei maravilhoso o trabalho. E nós começamos a trocar informações, mensagens, assim, naturalmente, uma a seguir a outra. E também nós criamos essa relação, construímos essa relação de conhecimento, de vida, de experiência, de trabalho, diferentes, mas de trabalho, isso é muito importante. Então, eu queria que você contasse um pouco da sua história. Por quê? As pessoas não conhecem, algumas conhecem, mas olham vídeos, Paula, professora, mas história por trás, família surda. Como é a sua experiência? Nasceu na família surda? Como foi? Livre. Então, primeiro eu quero me apresentar. O meu nome é Paula e o meu sinal é este aqui. Tem este movimento, com o movimento. E eu sou surda profunda. E se eu tento escutar algo, eu não consigo. Algum grito forte, algum acidente de carro, alguma coisa que realmente tenha um som muito alto, né? Mas uma conversação, algo mais leve, eu não consigo. Então a minha absorção, né, é completamente visual. E eu gosto muito dessa experiência visual. Eu não tenho como explicar isso. Se eu for tentar colocar em palavras, em sinais, eu vou tentar trazer um pouco disso para vocês. Hoje eu vou contar uma história, a minha história, a história da minha família. Eu vou tentar resumir para vocês, vou tentar. Bom, a minha história é um pouco comprida, mas é uma história linda, de luta, de várias experiências. E hoje é o primeiro passo, né, para conhecer o quê? Como é a Paula, a família da Paula, como eu cresci, como é a minha experiência. A minha família é composta por surdos. São 3 surdos. A minha mãe, o meu pai e eu. E essa família, foi a primeira vez que surgiu, né, uma família composta por surdos, dentro da minha história familiar, ok? E todos na cidade, que era uma cidade pequena, ficaram impressionados. Como eu nasci em Rio Negro. O sinal da cidade, Rio Negro. Uma cidade pequena, muito pequena, perto de Curitiba. Mais ou menos de carro daria uns 30 minutos. Eu não conheço. 30 minutos, mais ou menos uns 30 minutos de Curitiba. Se não tiver carro, 30 minutos. E a minha vida foi assim, nesta família. Todos eram surdos na cidade de Rio Negro. E então, como é que descobriram que eu era surda? Antigamente era muito difícil avaliar e comprovar se a pessoa era realmente surda ou não. Então, a minha avó era muito esperta, muito inteligente. E ela desconfiava que eu dormia muito bem e não ouvia os barulhos. Tinha muito barulho por volta e eu dormia tão bem, maravilhosamente bem. E a minha avó começou a desconfiar. Alguma coisa está diferente. E aí, mais ou menos com um mês, ela seguia desconfiada.
seguia desconfiada. E aí foi e pegou um sininho. Um sino de boi, sim. Sim, que as vacas usam. Sei. Pegou um sininho. E aí ela pegou esse sino, né, com barulho e tudo, e colocou dentro do casaco. E foi visitar a minha tia. Com o sino dentro do casaco, esperando. E aí foram conversando, a minha tia conversando com minha avó. E a minha avó pediu, você pode me ajudar com a descobrir se a bebê, se a Paula, se a Paulinha, se a Paulinha, a família chama de Paulinha, se a Paulinha, até hoje, a minha família me chama de Paulinha. É uma marca, né? Descobriram que eu era surda, então Paulinha é uma marca. E aí fala, aceito descobrir com você se ela tem alguma perda auditiva ou não. E as duas foram. E aí começaram a bater o sino, bater o sino, bater o sino. E aí a minha mãe estava no banheiro, tomando banho. Né? Tomando banho no chuveiro. E vamos, né? Viram que a mãe estava no chuveiro e falaram, vamos agora. E tocaram o sino, vamos aproveitar que a mãe está no chuveiro. E nada, a Paula estava na paz, tranquila, o bebê lindo, com os olhos azuis, em paz, confortável, sonhando com os cordeirinhos pulando. E aí tocava o sino, tocava o sino, tocava o sino. E nada. Nada. E os ouvidos dela doendo de tão alto que elas tocavam o sino. E nada acontecia. Eu seguia dormindo. Quando minha mãe abriu a porta, já tinha tomado banho, olhou a cena. O que está acontecendo? Pela expressão facial, ela descobriu que algo não estava errado. Vocês estão preocupados? O que está acontecendo? A expressão não está normal. Aconteceu o quê? O que aconteceu? Não, nada. Não aconteceu nada, nada. Nós estamos aqui. E que sino é esse? Que sino é esse? É um sino. Estamos aqui com o sino. Não, só um pouquinho. O que é esse sino? O que é isso? Vocês estão testando alguma coisa da audição? E aí elas, tocaram o sino e provaram. A minha mãe arregalou os olhos e ficou, digamos que em choque com algo normal de todo ser humano. Né? Algo que acontece, né? Será que é um defeito? Ficou com um choque. E depois ela foi aprendendo, foi se desenvolvendo e compreendendo isso como algo normal. A vida é assim. É assim. É algo que é natural. Né? Mas a primeira sensação dela foi: a Paulinha não escuta. Não, ela não escuta. E aí começou a chorar. Chorar. É natural. Pensem, uma cidade pequena, uma cidade que você não tinha informação nenhuma. E 1986. Era muito difícil o aconselhamento, até o aconselhamento emocional ou psicológico. Era muito difícil, gente. Então, ela estava sozinha, ela chorou muito, muito, muito. E aí a irmã dela, né, a irmã da minha mãe, chegou
e ajudou ela a se acalmar, a ficar mais tranquila, conversou com ela, fique tranquila, isso é normal. E aí a minha tia não chorou. Ah, nada, nada, ela não chorou. Ela não tinha dúvida nenhuma, ela tinha confiança. Ela tinha confiança, ela vai ser capaz e ela vai ter um futuro maravilhoso. Eu fico arrepiada. E aí eu vou mostrar uma foto. Ai, sim, quero. Tá, tá, tá. Ela vai pegar uma foto para mostrar para nós. Ai, Paula, tia. Eu acho. Ah, continua igual, tá igual, mudou nada. Cara é igual. A cara de roqueira, ela disse. Tá linda. Tia, certo? Ah, minha segunda tia. Ah, não é minha tia. Ok, tia da minha mãe. Ela é tia da minha mãe, minha tia segunda, né? Tia-avó seria, né? Mas é isso, tia-avó. Isso, a minha avó adotiva. Isso, a minha avó adotiva. Ah, o nome dela é Ivone. Ivone, lindo, lindo nome. Então, eu mostrei para vocês conhecer. Ah, sim, sim. Ai, gente, eu adoro foto. Eu gosto. Foto dela bebê. Adoro. Você acha bonita? Ai, eu igual. Ai, que amor! Então, esse foi o momento que descobriram a minha surdez. Este foi o dia que descobriram a minha surdez e fizeram essa foto. Foi uma manhã que tinha uma festa, tinham fotos, uma manhã muito linda. E à tarde parece que mudou de cor. Ficou tudo escuro, tudo cinza. Descobriram que eu era surda. E aí a minha tia, que agora eu vou chamar de vó, né? Minha tia segunda, minha avó, descobriu, né, que eu realmente não ouvia nada. Eu era surda, mas ela estava em paz, porque ela tinha confiança. Ela tinha confiança que eu iria trilhar um caminho de superação de vida, que nós iríamos juntas. E falou para minha avó: não se preocupe, eu estarei junto com a Paulinha. Nós vamos ter uma vida no futuro bela e sempre juntas. E a abraçou. E a minha mãe ainda estava em dúvida, não acreditava. E pensou, como nós somos iguais? Pensou, nessa cidade tão pequena, será que isso é possível? Será que será possível? E a minha vida foi indo. Eu fui crescendo normalmente. Como? Porque eu tinha uma história muito bonita por trás. E vou contar para vocês. A família da minha mãe sinalizava gestos, gestos caseiros, sinais que são combinados dentro da família para se comunicar. E aí foram ensinando a minha mãe esses gestos caseiros. Vou mostrar foto. Adoro foto, né? Ai, Paula! Que lindo! A minha mãe
a cunhada e a tia. E aí o sobrinho delas, né? E meu primo, né? Ensinando estes gestos, os sinais. 1983. Ah, antes você nascer. Antes. Então veja que interessante, é exatamente isso que eu quero mostrar. Antes de eu nascer. Minha mãe ensinando a família a se comunicar através de coisas básicas da vida, naturalmente sinalizando. E o meu pai, a família do meu pai, também, da mesma forma, do mesmo jeito, eu nasci naturalmente. Então, a limitação realmente não existia na família. Se você imaginar, nunca na vida você pensar, olha, que dificuldade. Não! A comunicação era diversificada e natural com a minha tia, com meu tio, com meus primos. Nós nos comunicávamos, nós tínhamos gestos normais, uma vida normal na família. E assim eu fui indo, fui crescendo, e a minha vida na escola, a minha vida estudantil, tiveram duas partes, né? Pela manhã eu ia em uma escola e à tarde eu ia em outra escola. E como é que isso acontecia? Então, naquela época, no período, existia a educação especial. Nessa época, né? Na época que eu estava na escola, né? Que eu fui inserida na educação. Então, foi um período maravilhoso. Me ajudou muito a me desenvolver na vida. E de manhã, né? E à tarde eu ia para uma escola regular, né? Normal. Uma escola de inclusão, como chamaríamos hoje. Uma escola inclusiva. E ali eu participava de um grupo com ouvintes. E eu era a única surda na escola. A única surda. Então, hoje nós temos várias deficiências que são incluídas. É uma coisa linda. Mas antes só era eu. Eu estava sozinha. E nessa escola especial, como é que era? Era uma APAE, certo? APAE, APAE. Até hoje, né? Nós temos as APAEs. E naquele período em que eu estava, nós tínhamos diversos surdos de várias idades diferentes, em salas diferentes, que estavam ali na PAI. Tinha um atendimento, tinha fono, tinha aulas de artes, de educação física, coisas variadas lá. Na outra escola, à tarde, era uma outra experiência, era um outro tipo de experiência, outros valores, né? Os dois lugares trouxeram valores para minha vida, sim. Imagine que na PAI não tinha. Imagina se a PAI fosse retirada da minha vida. Mudar a sua experiência, né? E hoje, na sociedade, o preconceito, né, pelas APAES existe. Pelo contrário, a APAE trouxe bons frutos, belas flores, me deu belas experiências de vida, aulas de dança, me ensinou a me desenvolver na comunicação. Várias coisas eu aprendi lá. E quando eu ia numa escola regular de inclusão, eu aprendia outras coisas que eu trazia da PAI e levava para lá e colocava em contexto.
Não existia intérprete de Libras na sala de aula inclusiva, mas as crianças conseguiam se comunicar comigo com gestos, com imagens que eram colocadas nas paredes, iam apontando aqui, apontando lá, e nós nos comunicávamos, nós combinávamos sinais. Crianças sabem crescer juntas, conhecendo sinais, comer, sim, apontava um outro, correr, né, para aula de educação física, e aí fazia esse sinal de corrida, sim, correr, sim, para a educação física, ora de brincar, de andar no balanço. Então, nós íamos combinando, as crianças, nós íamos combinando, íamos nos acostumando com essa diferença. Então, estes diversos ambientes me construíram e eu fui absorvendo em cada um deles e aprendendo com cada ambiente. E eu cresci e descobri que o surdo tem dificuldades, tem limitações na vida. Sim, tem. E quando eu descobri isso, quando eu me mudei para Curitiba. E aí eu comecei a descobrir as limitações. Porque como? Limitações que eu acredito que as pessoas ouvintes, elas conseguem se comunicar com o surdo, e eu fui me dando conta de que não. Eu tentava me comunicar com o professor e eu não conseguia. Eu não conseguia me comunicar. Era diferente da cidade em que eu cresci. A cidade em que eu cresci, todos conheciam a minha família. Eu estava acostumada. Eu me comunicava com todos na cidade naturalmente. Tinha amigos ouvintes, amigos surdos, família, os vizinhos também ajudavam. Nós nos comunicávamos, todos nós. Dificuldades, talvez poucas, limitações algumas, mas era tudo muito natural. A vida era assim, diferente de quando vim para Curitiba, uma cidade grande. E a vida, quando eu me mudei em 2004, eu fui para Curitiba por causa dos estudos da faculdade. Eu ia perguntar por que mudou? Ah, por causa da faculdade. Por causa da faculdade. Então, eu fui morar num lugar, numa pensão. Uhum. Eu fui morar em uma pensão. Ah, amigas. Uhum. Então, todas estavam junto comigo. Eu não conhecia e começamos a nos comunicar naturalmente. Elas eram ouvintes. Ouvintes. Uma menina de São Paulo, uma menina de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Aham. São Paulo. Ela de Mato Grosso do Sul. E eu. E em um mês nós já estávamos sinalizando naturalmente, conversando. E aí a vida, íamos em loja, íamos a supermercados. Em Curitiba foi desafiador, foi difícil para mim. Eu me vi mudando muito. Como? Eu comecei a procurar, por exemplo, procurar como presente um dicionário em Curitiba. Em 1997, 1997. Ah, dicionário. Aham.
Da Karen, sim. E aí eu ganhei um dicionário da Karen com sinais. E aí eu fui vendo, nossa, existem sinais da Libras formais para comunicação. Aí eu comecei a estudar a Libras. Eu tinha 18 anos. E aí eu comecei a estudar os sinais oficiais, né, da Libras. E eu fui vendo e conhecendo, fui tentando, praticando e fui conseguindo me comunicar. Consegui uma intérprete na minha para estudar comigo, né? Pela primeira vez eu tive uma intérprete na minha vida. Eu fiquei muito feliz, muito feliz. Eu conseguia me comunicar, né, com todos. E aí o que aconteceu? Cheguei na minha cidade pequena, a minha família e comecei a tentar ensinar os sinais de Libras, né? E eles fizeram uma cara. Os sinais são assim? E eu, sim, os sinais são esses. Olha, eu aprendi Libras, é a língua brasileira de sinais, vou ensinar para vocês. Fui levar a língua de sinais para minha família. Ai, nós preferimos assim, do nosso jeito mais natural. Antigamente se pensava assim. E agora essa novidade da língua de sinais, pensar em sinais, sinais, sinais. Depois eu comecei a perceber e a conhecer o mundo surdo. E aí eu fui ver que o dicionário não me trazia isso. Eu comecei a procurar fora e dei razão à minha família. Eu fui pensar que não é um sinal, mas é o que ele significa. É a Libras, mas é o como se comunicar. Então eu fui pensando, refletindo, e realmente é preciso conhecer os surdos, essas diferenças maravilhosas. E eu estou acostumada com esta Libras de infância. Ela vai mostrar uma foto. Há um grupo de ouvintes, os surdos. Aonde, Paula? Onde você? Ah, diferente. Na minha vida, sempre com os surdos e ouvintes e deficientes auditivos também, oralizados também. Nós nos misturávamos normalmente durante toda a vida, sinalizando, conversando, sem pensar numa gramática ou algo que exigisse ter algo básico para se comunicar. Não. Nós conversávamos naturalmente. Nós nos expressávamos. Não sei por quê, mas nós nos expressávamos. E a língua é viva. Eu tento pensar como é que eu cresci, como é que isso se desenvolveu cognitivamente, e eu vejo que é algo que vem de dentro. A sinalização, ela vem de dentro para fora, através do contato com o outro, das trocas, das experiências. E isso é muito bonito.
E aí depois, eu pensando, né, no meu desenvolvimento, no meu crescimento em família, e as expressões faciais, as piadas, as conversas, as confusões, as facilidades em perceber o que o outro queria dizer, né? A piada. É engraçado. E aí eu cresci e eu era quieta, isolada? Não! A minha família sempre me estimulou e me chamava. Vamos, vamos, Paula, participe. E eu vou mostrar um exemplo para vocês. Eu. Ah, puxamos! Aham. E ali está minha mãe. Normal. Rindo, né? Leveza, risada. Normalmente interagindo. 1990. Quatro. Eu tinha 4 anos de idade, rindo com a minha família. E até hoje eu sou assim, rindo, divertida, né? Com a minha família, porque a minha família me ensinou isso, né? As expressões, expressões faciais corporais, isso veio da minha família. E então, o sinal, a minha família não sabia sinais formais da Libras, não sabia. A minha família sabia se comunicar. E a linguagem corporal. Então, isso é muito legal. Aí eu fico emocionada, né? Então, o que eu falei para você antes, Débora, sobre a escola inclusiva, sobre as crianças, uhum, todos juntos, grudados, me ajudavam muito. E ali eu fui crescendo e eles foram me estimulando como amigos. Eles sabiam Libra, sinalizar? Não, mas eles me estimulavam, eles me chamavam, eles apontavam, eles se esforçavam para se comunicar, faziam gestos. Eu? Ai, que linda! Uhum. Combina junho agora a festa, né? E me estimulavam na vida, me estimulavam a viver. Então, por isso que a história que está por trás, às vezes é diferente do que nós acreditamos e nós podemos ajudar os outros. A base é a família, a base é a sinalização, é a Libras, é a possibilidade do surdo e ouvintes estarem juntos e se desenvolverem na vida. E eu vou mostrar o que eu descobri com o português, quando eu comecei com o português. Eu descobri o português com que idade? 95. Óculos não tenho. Certo? Em 1995. Eu descobri e comecei a ter contato mais com o português, né? Com os valores do português. O português é importante, precisa, e me disseram sim, precisa. Como? E aí eu fui começando com 9 anos de idade. Com 9 anos de idade, eu estava na quarta série e comecei a compreender textos, livros,
no começo eu não entendia muito bem por que daquilo. Porque antes eu trabalhava com pintura, com desenho simples. E isso era possível. Mas depois, quando começou o português, matemática, letras, respostas, eu achava tão chato, tão chato. Chorava, chorava. Porque, porque o português? Por quê? Eu não conseguia compreender. A minha família me ajudava e era tão natural a minha comunicação em casa. Minha família também tinha dificuldade com o português. Eles também tinham dificuldade. Eles não sabiam. E aí eu fui indo e aí aconteceu o quê? Uma professora, também da educação especial, que eu conhecia, veio. Aham. E ela foi a primeira professora que sinalizou para mim. Ela fez um curso em Curitiba e veio para a cidade, para a minha cidade, tentar ensinar a mim e outros surdos. Eu fiquei apaixonada por ela. Você é ouvinte e você sabe. Nossa, me encantou. Eu não conseguia tirar os olhos dela. Eu estava apaixonada, muito feliz. Grudei na professora. É a minha primeira professora. O contato, ela me ensinou e eu fui me desenvolvendo. E aí fui conseguindo desenvolver o texto, fui adaptando o texto para Libras, trabalhei com recorte de jornais, de revista. Há muito tempo atrás, nós sofríamos com muitas páginas e páginas e páginas, recortando, colando. Eram outros tempos. Hoje é fácil, é tudo no computador, rápido, abre, é assim. Então é diferente. Então, a minha vida foi assim, né? Então eu ia colando, 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 recortando, tudo muito visual, aprendendo os sinais, os textos, passo a passo. E assim eu fui, né? Deslanchando na vida. E depois eu fui convidada para entrar no quê? Eu estou aqui, aham, e aqui são crianças surdas e ouvintes. E eu estava ensinando a eles sinais. No começo, eles tinham 11 anos. 11 crianças ou você, idade 11? Paula! A Paula, idade 11, começou a ensinar as crianças. Então foi uma experiência em que eu fui passando sinais para elas, usando o dicionário de Curitiba. Eu era o dicionário de Curitiba. E aí comecei a ensinar as crianças e foi apaixonante. Eu comecei a me apaixonar pelo ensino. Ai, que amada! E um sonho, né? Nasceu o sonho de ser professora, professora de crianças. Um sonho, mas eu tive que recolhê-lo por um tempo. Por quê? Foi um sonho, mas eu precisava ouvir. Eu precisava falar. Mas eu acreditei que era possível, que tinha um jeito e eu descobri. Eu descobri
realizar, de concretizar o meu sonho e possibilitar a todos a comunicação. Mas, naquele momento eu não podia. Ok, mas era um sonho que ficou guardado, estava dentro de mim. Eu conversei com o meu pai que eu tinha este sonho e ele disse: vai, vai, minha filha, é uma experiência, vai, não fique esperando sentada, não espere sentada, vá, vá, levante e vá, tenha coragem. Dá medo? Sim, dá medo, mas o medo é normal. Tenha coragem. O medo, em frente, vá. Vá. E assim eu fui. Eu escolhi a faculdade. Eu tinha que escolher a faculdade, né? Era difícil naquele tempo, nós não tínhamos nada, muitas opções. E eu queria muito estudar. E como escolher? O que combinava comigo? Nada parecia combinar. Pedagogia, não combinava comigo, não era o que eu queria. Eu queria entender o surdo, os ouvintes, o porquê disso tudo, estudar essas diferenças. Psicologia? Não, psicologia não. Eu queria o quê? Aconteceu uma boa novidade para mim. Criaram o curso de Letras Libras. E eu não conhecia. Fiquei curiosa, fui acompanhando e resolvi aceitar a experiência. E passei, fui aprovada. Me apaixonei, é isso, é esse o meu sonho, é isso que eu quero. Antes, quando eu estudava na faculdade, eu já... A administração, eu estudei administração de empresas. Eu já tinha estudado administração de empresas. E aí eu tinha pensado em criar, junto com o meu pai, junto com ele, alguma coisa, né? E aí eu pensei em complementar com o quê? Mas eu não sabia, eu sentia que faltava algo, mas eu não sabia o que era. E o meu pai me chamava, vá, vamos lá, mas vou o quê? Vou ensinar ouvintes. E meu pai dizia, vá naturalmente. Aí eu olhei assim, natural? Não pode ser natural, tem que ter um padrão. A Libras tem um padrão nacional. E meu pai dizia, não, vá natural. Por quê? Porque meu pai, ele também dialogava naturalmente com ouvintes. Ele é o único homem surdo da cidade. Único. Paula! Então, na vida dele, no mundo dele, ele era o único surdo. Meu pai era o único surdo. E ele, feliz, conversando com todos, fazendo gestos, sinalizando, inventando, usando sinais, usando gestos, expressão facial, naturalmente. E todos ficavam impressionados. Nossa, como é que ele é surdo? Ele fala com todos na cidade. Qual é a metodologia secreta dele para se comunicar com todos? Como é que isso acontece? Como? Ah, minha filha, você também. E eu dizia, não, eu não confiava. E ele dizia, confie. Você precisa confiar, falta confiança. E eu dizia sim, ok. E até que eu comecei a confiar. Eu comecei a confiar na minha experiência, no estudo no Letras Libras, em que eu estudei a gramática
Eu me aprofundei na gramática porque é uma responsabilidade profissional. É igual a outras áreas, igual a diversas áreas. Por exemplo, pedagogia é um profissional? Advogado é um profissional? É livre. Nós somos livres para a escolha profissional, mas o importante é o estudo. Você tem que trazer esse complemento. A Libras é um link de comunicação entre surdos e ouvintes também. E aí, assim, eu fui até me formar no momento que eu engravidei dos 2 filhos. E aí eu descobri que os 2 também surdos. E eu pensei, minha mãe e meu pai me falaram, você precisa ir ensinar as gerações. Assim como meus pais ensinaram a família deles. Agora, e você consegue se comunicar naturalmente, Paula. Agora você tem 2 filhos. E qual vai ser o futuro deles? No momento que meu pai faleceu, 3 dias antes, eu falei, confia. E eu prometi, vou confiar. E eu vou passar a ensinar Libras do meu jeito, natural, visual. Quando um surdo chegar, seja ele qual for o mais diferente, o ouvinte também, né? O ouvinte que tem uma voz diferente ou um outro. É assim, não existe um padrão. Assim como os ouvintes têm vozes diferentes, os surdos também. O importante é conhecer o básico, as conversas, a partir daí, são diferentes. As regras vão se construindo de cada jeito, de cada estilo. As variações. Nós precisamos compreender e nos comunicar, assim também é a Libras. E ele faleceu. E então eu resolvi me posicionar e começar a trabalhar. E assim eu sou até hoje, sinalizando a Libras natural. Ah, eu não sou não. Só uma coisa. Obrigada. Eu tô emocionada, sabe? Porque é linda a sua história. Eu não conhecia. Eu não sei se as pessoas que estão assistindo, estamos quase 500 pessoas assistindo. Eu não sei se vocês conheciam. Eu não conhecia. E é lindo, porque é uma história que mostra os valores, né? A história de luta, de união da família, em que foi construído o quê? A comunicação natural. Então, obrigada. É igual com os ouvintes, onde a família constrói a comunicação com valores. Sim, é isso. Certo? Exatamente. Com os surdos também. E com outras deficiências variadas também. Também. A comunicação é uma comunicação que tem valores. Pense, confie no que significa, no que significam as palavras. Às vezes o pai não sabe Libras e o pai fala forte, pesado. E você sente e vai crescendo sem entender. É uma experiência. É uma experiência de crescimento.
E você vai construindo e vai compreendendo. Às vezes eu chorava, reclamava, e o meu pai também era duro. E eu sentia isso. E eu me posicionava e ia crescendo. Ah, às vezes não gostam, eu sou surda. Não gostam, eu sou surda. Força, força. Apoio da minha avó, o apoio da minha família, o apoio dos meus vizinhos. Algo tão simples na vida. É essa experiência de nós irmos caminhando com leveza. Evitar falar mal, falar coisas ruins, apontar defeitos ou coisas negativas do outro. A vida, para todos, tem pontos positivos e negativos, sim. Isso é normal. E o negativo nos traz experiência, nos traz aprendizado e nós temos que aprender com isso. E o positivo também, nós aprendemos também com o positivo. Não é que nós vamos tirar o negativo da nossa vida, não. Nós precisamos dele. Procure um exemplo, por exemplo, em você. Veja em você, na Débora. Comunicação com surdos e ouvintes, tantas coisas diferentes, culturas diferentes. E você me trouxe experiências que podem ser diferenciadas e transformadas no negativo no positivo. Para você alcançar o seu objetivo de vida e conquistar esse objetivo. Isso é muito importante. Muito, muito importante. Eu preciso dizer a vocês, ouvintes, vocês me trazem também experiências que eu vou trabalhando, vou resolvendo, vou pensando essas experiências diversificadas. Vou trabalhando em mim e vou conseguindo consertar e devolver a vocês. Resolver e devolver a vocês. A Libras é conhecimento de vida. Não só profissional. É uma vida. Ela vive. É humana. Né? Essa troca, né? Hoje à tarde, nós duas conversando mensagem. A gente combinou. Olha, 9 horas acabou. Fim assunto. Porque nós já cansadas. Trabalha, família. Nós duas, ó, papo aqui. Porque já acostumada, jeito. Eu vou liberar os comentários e aí também vou pedir que você quer dar alguma dica, alguma sinalização final para nossa live. Eu sei, gente, tem muita pergunta. Agora, 44. Não vamos conseguir responder, impossível. Mas talvez futuro podemos combinar mais uma live para responder as perguntas, porque o objetivo hoje, o que? Ver, o ouvinte fala, ouvir a história. Hoje nós vimos a história da Paula, né? Talvez a história já respondeu perguntas que vocês mandaram. Então, eu vou abrir os comentários e também livre para a Paula sinalizar no fim. Só um pouquinho que eu vou abrir, aí eu olho. Gostaram da história? Contem, vocês gostaram da história?
A Paula pergunta, emocionada, parabéns. Ai, muito obrigada, amei. Corações. Que história linda, amei. Parabéns, Paula, pela sua história emocionada. Paulinha, agora já. Paulinha. Chorar emoção. Eu quase chorar igual. Obrigada aos alunos participando. Dal! Caiu um cisco no olho. Então, a escrita, o visual do Dal, certo? A fala para tradução é arrasou, arrasou. Então, para os ouvintes, seria arrasou. O sinal é esse, que é o DAO, mas a fala arrasou. Para escrever, você pode colocar DAO, claro, mas quando você faz para voz, diferente. Por quê? Porque você pensa, DAO? Ué, que estranho! O que significa isso? Não dá nenhuma emoção, né, para os ouvintes. Então, arrasou! Você fala diferente. Arrasou. Aí você, o ouvinte sente. Ah, entendi. Você consegue compreender. Da Paulinha. Hashtag. Adorei. Hashtag da Paulinha. Muito obrigada pela. Ótimo, né? Você viu? Ai. Foi ótimo. Muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua história, pelos seus valores. Se vocês estão assistindo a live, ainda não seguem a Paula, aproveitem, olhem. Conhecimento de Libras, de vida, de história. É uma ótima professora. É isso. Então, muito obrigada a Débora. Parabéns também pelo seu trabalho, pelo seu belo trabalho, que é lindo. Eu admiro muito. Também sigo a Débora e parabenizo o trabalho que ela faz e a forma que ela se relaciona e traz as suas experiências. Isso é muito importante. Aqui no Brasil nós precisamos. Nós precisamos. Muito, muito obrigada, Paulinha. Hashtag Paulinha Dal. Mudou. Paulinha, mudou o sinal já. Agora bate lá e bate no novo sinal. Já foi. Muito obrigada também a todos que participaram. Muitas pessoas assistindo. Fiquei muito feliz. Nós duas estamos muito felizes de fazer essa live e trocarmos conhecimento. Porque o objetivo é o mesmo. Né? Libras, são valores. Eu apoio o trabalho da Paula e ela sempre apoiou o meu trabalho já há mais de um ano. Distância, mas apoiando, trocando. E isso é importante porque a vida rápido e o trabalho, né? O importante são as relações. E eu sou muito grata pelo nosso encontro na vida. Espero que nos encontramos, pessoal. Tchau. Uma boa noite a todos.
Obrigada pelos comentários de todos. Obrigada, Débora, por me interpretar para a voz. Obrigada. Uma linda voz. Foi um prazer, uma honra. E uma boa noite. Um beijo a todos vocês.